Fala, Deb, aqui quem fala é Gabriel Buzzi Venturi, eu sou Head de Tecnologia aqui da Rocket e hoje vou trazer algumas novidades aí que tem acontecido no mundo da IA. A gente teve aí vários modelos saindo, o Gemini 3, o Nano Banana 3, que é o modelo de imagens da Gemini, e também o Opus 4.5. Vamos ver aí alguns exemplos comparativos entre eles, alguns exemplos aplicando as imagens também do Nano Banana, para a gente ver o quanto a IA tem evoluído nos últimos tempos. Hoje eu quero trazer aqui algumas novidades que a gente teve aí no mundo da IA, algumas atualizações que a gente teve, e aí a gente testar isso ao vivo, ver um pouquinho a diferença do que a gente tem aí desses novos modelos que lançaram, quais são as diferenças entre eles, quais são as possibilidades, as oportunidades, e aí, quem sabe a gente conseguir também desenvolver aqui alguma coisinha usando esses modelos para a gente testar na prática, ver as possibilidades que a gente consegue fazer, tá? Vamos lá. Semana passada, na verdade na segunda-feira, a gente teve o lançamento do Gemini 3, e aí o Gemini 3 que já estava sendo aguardado há bastante tempo, um modelo que estava guardado aí no bolso aí da Google, a gente já estava um tempinho cogitando, teve diversas liberações de modelos que estavam sendo cogitados, que seriam não o Gemini, aí veio várias outras versões aí do Grok, várias versões do GPT, mas depois de um bom tempo aí veio o Gemini, e ele veio muito, muito forte. É um modelo que, desde o 2.5, que tinha sido lançado ali para o início do ano, para agora, que vem o Gemini 3, a gente tem uma evolução, um avanço muito grande. E aí, quando eles trouxeram os benchmarks aqui, deixa eu ver se eu tenho os gráficos aqui, ó. A gente vê que ele é um modelo que quebrou várias e várias barreiras que bem legais. Então, uma das barreiras que esse modelo veio quebrando foi justamente essa parte do Humans Last Exam e do ArcAGI, que eram dois dos benchmarks mais desafiadores assim, de estar batendo, que eles estavam aí com sempre abaixo de 20%, 25%, ela conseguiu avançar bastante e chegar a quase 50% no Humanity Arc, no Humanity Last Exam, e no ArcAGI, que é uma série de puzzles que a IA tem que resolver, foi o primeiro a conseguir passar aí dos 30%, né, até dos 20%, e aí é um modelo assim que veio bem legal. Tá? Em geral, assim, é um modelo muito forte, um modelo que veio para concorrer aí com o que a gente estava tendo já de Sonnet 4.5, com GPT-5, então um modelo que veio bem forte, e aí agora a gente tem aí 3 modelos como da Google, OpenAI e do Cloud, que estão fortes o suficiente. Então isso abre aí várias portas aí para, independente do que você está usando, seja um Cloud Code, um Codex, um Cursor, um Tray, você ter mais opções de modelo para fazer. E aí uma das coisas que a galera tem trazido bastante, que o Gemini ele tem se destacado, é muito a questão de geração de layout, tá? Então ele está sendo um modelo muito, muito forte para front-end. E a gente vai até ver aqui, eu fiz um teste aqui comparando o Opus 4.5 com o Gemini, para a gente ver as diferenças do layout e tudo mais. Mas ele é um modelo que está lidando muito bem com a parte multimodal, né? Inclusive, depois a gente vai comparar aqui os modelos e a gente vê que o modelo do Gemini ele é muito bom nessa parte de multimodal. Né? Ele atinge um percentual altíssimo de entendimento, compreensão de imagens, visuais. Então, ele é um modelo que vai servir muito bem para quando a gente quiser trabalhar com imagens, tá? Ou até mesmo com layout. E uma das coisas que é bem interessante também, que veio junto com o Gemini 3.0, foi a atualização também do Nano Banana. Nano Banana, para quem não sabe, é um modelo de imagens da Google, né? A gente já tinha a versão que era a versão anterior do Nano Banana, que basicamente usava o GPT 2.5 Flash, que ele chamava de GPT 2.5 Flash Image, e agora vem junto com o Gemini, né? Gemini 2.5 Flash, agora vem o Gemini 3 Pro Image, então que é o Nano Banana Pro, tá? E a gente vai fazer um teste aqui, porque esse modelo GPT White Label, justamente pelo fato de que o Nano Banana, ele está conseguindo, que é esse modelo que a gente vai ver agora de imagem, ele está conseguindo atingir resultados de realidade na imagem muito boas. Uma das coisas que a gente pode fazer uma comparação aqui, GPT versus o Nano Banana, mas uma das coisas que a gente estava sempre atingindo quando a gente estava gerando imagem, criando imagem, era de que essas imagens, elas eram muito artificiais, muito caras de ar. E o Gemini aqui, o Nano Banana, está conseguindo trazer essa imagem de uma forma com uma iluminação mais real, mais fotográfico, as perfeições do rosto são muito boas, e muito legal é que está sendo muito
legal para usar a nossa própria imagem, rosto e tal, para gerar imagens aqui. A gente vai fazer uns testes. Então eu quero fazer aqui um testezinho aqui legal com o Nano Banana para a gente testar. E aí depois a gente vai para um teste de código do Gemini 3, junto com o Opus 4.5 para a gente fazer essa comparação. Eu criei 2 aplicações aqui, eu acho que é legal a gente testar isso depois, mas eu queria dar um foco inicial primeiro aqui para a gente mostrar o Nano, e aí depois a gente vai para lá, pode ser? E aí, só para a gente testar aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia aqui fazer é pedir para ele gerar algumas imagens, tá? Eu até tinha hoje cedo pedir para ele fazer umas imagens bem engraçadas aqui, mas eu vou tentar partir para um caminho diferente aqui, tá? Vamos supor que eu queira, eu vou fazer um teste que eu ainda não fiz. Então, uma das coisas que a gente pode tentar aqui pegar é tentar pedir para algum famoso, por exemplo, e pedir para ele gerar uma imagem dessa pessoa. Então, cria uma imagem, sei lá, do Faustão, vamos ver se vai conseguir criar, andando de skate. Opa, calma aí. Na verdade, eu preciso marcar aqui que eu quero Nano Banana e eu quero raciocínio, porque ele vai usar o Nano Banana 3, né? Então, crie uma imagem do Faustão andando de skate. Então, aqui... Gemini bugou? Ih, Gemini bugou. Calma aí, pronto. Deixa eu selecionar. Dá F5 aqui, agora vai. Então, basicamente, quais uma das vantagens que a gente tem? Vamos inclusive, aproveitar aqui, deixa eu abrir o GPT também, e a gente pode pedir para essa mesma imagem ser gerada no chat e a gente entender o tempo que ele leva para gerar lá, qual que é a comparação de resultado que a gente consegue ver aqui. Então, o Nano Banana também ele tem uma geração de imagem bem mais rápida também do que o GPT faz. E aí que ele já gerou imagem. E aí, inclusive, ele gerou uma imagem do Faustão aqui andando de skate na Paulista, aqui ali no prédio da Master, lá em São Paulo. E aí, se for ver a perfeição do rosto, das pessoas olhando, é tudo muito... a iluminação é tudo muito real, como se fosse, de fato, uma foto aqui. E aí, obviamente, que ele pegou aqui uns carros mais antigos e a gente pode ir modificando isso daí. Então, se você vê aqui a perfeição da qualidade, a distorção da imagem, cara, tá muito, muito, muito bom. Deixa eu ver se o Gemini aqui, se a GPT já gerou aqui, ó. Ele ainda tá demorando aqui para gerar, mas daqui a pouco a gente vê. Quando a gente gera, geralmente, para um GPT da vida, ele gera uma imagem um pouquinho mais artificial, com muito de estúdio, né? E uma das coisas que foi muito legal de melhoria do Nano aqui foi justamente essa parte de trazer mais esse realismo da imagem, de ser mais realmente uma foto real. E uma das coisas bem legais que ela tá fazendo também é a interpretação de textos e imagens. Então, eu poderia pedir para ele aqui adicione um banner no prédio do MASP escrito Rocket Seat. Vamos ver se ele consegue. E aí, que ele também consegue lidar muito bem com o texto. Então, o Nano Banana, essa versão 3 aqui, ele está conseguindo ler também muito bem a parte textual das imagens e também gerar muito texto. Depois a gente pode até pegar aqui algumas prints e gerar algumas coisas legais para vocês verem como ele consegue gerar com muita perfeição, que é algo que estava sendo muito difícil na geração de imagem. Além disso, ele é muito rápido, só. Pedi que em menos de 1 minuto que ele já gerou a imagem pra gente. E a gente vê aqui que ele já escreveu certinho um bannerzinho escrito Rocket Seat lá no prédio da MASP. Esse banner não existe, ele não tá lá, ele nunca foi para lá, e ele foi muito facilmente criado. Então a gente vê aqui a perfeição do texto que é colocado aqui dentro, né? As palavras não tá escrito de uma forma zoada, ou nem com um caractere em inglês, nem nada. E aí uma coisa que é muito, para quem começou a testar a geração de imagens lá no passado, quando veio, meu Deus, eu esqueci o nome do modelo, aquele que era no Discord, esqueci o nome dele, daquele modelo inicial que a gente sempre usava dentro do Discord, ele não conseguia gerar nenhum texto em português, ele gerava tudo em russo, e agora a gente já tem um modelo aí muito rápido de geração de imagens, mas que também gera com textos muito bem. E aí uma das coisas que a gente pode usar aqui até para aproveitar para fazer, eu posso... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu tenho uma foto do Diego. Adiciona essa pessoa andando de skate junto ao Faustão. Vamos ver se eu consigo adicionar o Diego aqui dentro dessa imagem aqui, andando de skate. Mas enquanto isso... Não é a Leonardo Iá. É a... Não vou lembrar qual que é, Eduardo. Meu Deus, era aquela que era no Discord. Esqueci o nome. Posso pesquisar aqui. Modelo de imagem Discord. Midjourney.
Midjourney lá no ano passado foi usado. Olha, pronto, perfeito. Temos agora aqui o Diego andando de skate com o Faustão lá na Avenida Paulista. Então olha só como a gente chegou em um nível de geração de imagem muito legal. Óbvio que ainda a gente consegue perceber que existem algumas falhas na forma com que a imagem é gerada, consegue se perceber, mas isso daqui dá facilmente para a gente começar a criar imagens e daqui a pouco no Instagram ou qualquer outra rede social a gente vai ficar na dúvida se isso aqui é IA ou não é. Então a gente tem uma qualidade aqui muito boa. Assim, o rosto se comunicando que obviamente a cabeça de um pouquinho grande aqui, talvez por causa da imagem que eu mandei, mas ficou sensacional. Eu fiz hoje mais cedo, inclusive algumas montagens, deixa eu até pegar aqui, deixa eu até mudar, porque na verdade eu estou na conta da Rocket. Deixa eu mudar para minha conta pessoal que está aqui. Eu até tenho aqui, ó. Aqui, ó. Eu pedi para o Gemini criar. Eu passei várias fotos aqui do Diego, do Mike, do Rodrigo. Pedi para eles criar uma imagem deles lá em Nova York, na Times Square, com camisas de JavaScript, Next e tal, e ele criou aqui aleatoriamente. E ficou muito, muito parecido o rosto deles. E aí depois eu pedi para fazer essa mesma galera aí, jogando uma lãzinha de Tibia, que é o que a rapaziada jogava aí na infância. Então, tipo, a gente consegue gerar muitas imagens e fica muito, muito semelhante o que dá para fazer. Eu tinha feito a minha outra versão aqui dessa mesma imagem, mas ela não tinha ficado tão boa, porque o Diego tinha ficado meio zoado aqui, mas o Mike ficou perfeito nessa imagem. Você pode ver que o rosto do Mike aqui mesmo é exatamente igual. O do Rodrigo também só ficou meio cabeludinho demais aqui. Só o Diego nessa imagem que ficou mais alterado. Mas a gente começa a ver aqui uma geração de imagem muito, muito, muito precisa em relação ao que dá para fazer. E aí uma outra coisa legal que a gente pode usar aqui dentro o Nano Banana por exemplo, eu vou pegar aqui o aplicativo da Rocket e eu posso pedir para ele tirar um print aqui da imagem e pedir para ele o seguinte, olha, cria uma imagem baseada na screenshot, melhorando a experiência do usuário na página home da minha. Basicamente, eu passei aqui uma screenshot para o Nano Banana para que ele melhorasse a experiência do usuário da home, da plataforma da Rocket, e aí ele consegue ler toda a interface, o logo e tudo mais, fazer os ajustes sem quebrar as imagens, sem quebrar os textos. Então a gente começa a ter uma precisão de mudanças bem legal. A gente vai ver que o resultado, eu fiz até hoje mais cedo, uma ficou bem legal assim, ele entendeu onde que a gente poderia melhorar a UX nesse sentido. Olha, ele até girou bem rápido aqui, ó. Então, umas coisas que pode ver que ele mantém bem a logo e tal aqui, os textos estão todos muito certinhos, Black Month, alguns textos que talvez não é tão legível, que ele se perdeu um pouquinho, mas em geral ele conseguiu pegar muito bem. Então ele melhorou aqui algumas coisas visuais de como que tá os cursos gratuitos ali, como é que tá o calendário e por aí vai. Então ele consegue olhar para aquela imagem, ler ela muito bem, entender ela com muito mais clareza, e de fato gerar resultados sem modificar. Então pense que eu tenho literalmente, poderia mandar esse link da Rocket para alguém do meu time, eles iam achar que era a nossa plataforma, porque ela não perde a essência da imagem. Então a gente tem uma evolução muito legal desse modelo, que está muito boa. Tá? Então essa é uma das novidades bem bacanas que a gente tem aqui. E aí, aproveitando para a gente ainda continuar nesse caminho aqui que a Google lançou, acho que é muito importante também trazer que a Google trouxe também uma nova IDE, e aí ela trouxe a Anti-Gravity, que ainda é uma IDE que ela é nova, eu testei, assim, ela funciona legal. Você pode testar o Gemini 3 Pro de forma gratuita, então você pode usar, tá gratuito, tá disponível. Então aproveite aí para você que quer testar. Então basicamente ela é uma ideia com base, ela foi inicialmente feita por em cima do VS Code, mas ela também é um fork a partir do que o Windsurf já tinha construído. Tá? Então ela tem até umas coisas, os resquícios do Windsurf mesmo, ainda que foram trazidas para ela. E já ela funciona muito bem. Eu achei legal que ela constrói e usa muito bem o uso de imagens e gerações, então o próprio Nano Banana está sendo usado muito legal no Gemini 3. Então aqui a gente consegue gerar uns aspectos visuais muito bacanas com o que o Gemini teria aqui. Tá? Então acho que é legal depois vocês estarem testando. Eu não vou testar aqui, eu até tenho ela aqui no meu computador, deixa eu só abrir aqui para mostrar. Mas em geral, ó, ela funciona muito parecido com o que um cursor funciona e tal.
Então aqui na lateral a gente tem o menu, aqui o Explorer dela, o editor, e aqui na esquerda a gente consegue editar o código. Não está carregando por um motivo que talvez eu... carregou agora. E aí aqui você tem o editorzinho, que basicamente você pode escolher quais modelos você quer, aqui você tem acesso ao low e o high do Gemini 3, e aí você pode ir tocando as coisas aqui. Show? Então só para trazer também do Anti-Gravity, mais uma ideia para a gente estar trabalhando, que é muito legal, muito focada no Gemini. Eu ainda não sugiro e não recomendo já sair usando ela ainda está meio bugada, está com uns problemas, inclusive os próprios engenheiros da Google não estão usando Anti-Gravity, então acho que vale a pena a gente aguardar um pouquinho enquanto ela vai sendo melhor construída e quem sabe aí nos próximos meses e a gente já consiga ter ela um pouquinho mais consolidada, tá? Mas é uma boa experiência aí para testar, é uma versão gratuita, então vale a pena para quem ainda não conseguiu adquirir um Cursor da vida, ou não queria um Windsurf, ou um Trade da vida aí, que são preços até mais em conta, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre também o novo modelo da Anthropic. Então a gente teve, só para quem acompanha o Twitter, a gente tem um meme, né, de que a Gemini atualiza o modelo, aí a GPT atualiza o modelo também, e aí depois o Cloud atualiza o modelo também. Então a gente, sempre que uma das empresas atualiza o modelo, todas as outras vão atualizando uma atrás da outra. E aí a gente teve também a atualização do GPT 5.1, que daí lançou a versão Pro disponível de modelo, que está bem forte. Não vou trazer muito aspecto sobre isso hoje, porque eu não cheguei a testar esse modelo em específico. Particularmente, eu não sou muito fã do GPT para código. Eu sou mais fã eu tenho gostado muito mais do que o Cloud e o Gemini retorno de resultados, então eu tenho usado mais elas aí nesse ano de 2025, tá? Mas trazendo aqui do Opus 4.5, traz algumas melhorias bem legais aqui, então a gente tem um modelo que eles conseguiram trazer, bater também, assim como o Gemini bateu aqui a parte do ArcAGI, então eles conseguiram trazer ainda mais do que o Gemini trouxe, então significa que é um modelo inteligente para resolver puzzle, resolver coisas mais complicadas, e eles trazem para a gente aqui uma forma diferente de executar ferramentas que reduz aí consideravelmente a quantidade de tokens que são usadas, tá? Então, essa é uma das grandes melhorias que o Opus 4.5 trouxe, além de, obviamente, melhorar aqui a parte de agêntica de código, de geração de código por terminal e por aí vai. Eu fiz vários testes, eu achei ela muito boa, mas em alguns momentos eu senti que ela ainda está alucinando, mas coisas que naturalmente os modelos vão sendo ajustados aí nas próximas semanas, mas em relação ao Sonnet 4.5, eu não vi um salto muito grande em relação ao que ela conseguia fazer, mas eventualmente ela consegue talvez resolver bugs, problemas aí que muito específicos, talvez que o Sonnet não estava resolvendo. Mas é um modelo muito legal, o preço dele ficou muito bom, antes era 15 por 75, agora é 5 por 25 o custo, então a gente tem um modelo aí de topo de linha da Cloud por um preço bem mais em conta, tá? Deixa eu abrir o terminal. Eu usei tanto o Cloud Code quanto o Gemini CLI aqui, e eu pedi para ele construir uma aplicação simples, não é uma aplicação com back-end nada, é só um front-end para a gente comparar aqui como ela foi como ela funcionou, o tempo que ela levou para executar e qual foi o resultado que a gente teve em cada uma delas, tá? Então aqui o Opus 4.5, ela foi bem rapidinha, levou em termos de uns 2 minutos, o Gemini levou um pouquinho mais, levou uns 6, 7 minutos para conseguir executar isso aqui, mas isso porque ela ficou travada numa das partes de instalação do React, que precisava de uma interação. O Cloud Code ele consegue resolver as interações do Gemini CLI, não resolve ter mais uma limitação de ferramenta e no modelo, tá? Mas eu usei o mesmo prompt para elas para gerar, e que foi basicamente o seguinte: olha, construa aqui um aplicativo de back-office, esse aplicativo deve ter 3 telas, dashboard, campanhas, listagem de campanhas e a criação e edição de campanhas. Os dados devem ser todos mocados, não precisa de chamadas APIs, use React para construir e use o Chat UI para os componentes. Essa aplicação deve ser apenas em Dark Mode e tenha certeza de que haja uma forma de conseguir navegar entre as páginas e aí considere a experiência do usuário, seja fazer uma experiência legal, tá? Então o mesmo prompt foi gerado para os 3 aqui, como era mais de teste mesmo, eu só rodei direto, não fiz um planejamento, e aí elas rodaram aqui bem tranquilo. Essa aqui é a interface do Cloud Code, tá? Só para vocês entenderem, no terminal, e aí ele abre esse TUI aqui, que é basicamente uma interface de terminal, e aí você executa ela. E aqui pro Gemini é a mesma coisa, só o visual dela é um pouquinho diferente, que conforme ela vai fazendo, ela carrega aqui os arquivos que são editados e alterados, tá?
muda só um pouquinho a forma com que elas exibem, mas o resultado é o mesmo, tá? Vamos lá, vamos ver os resultados. O primeiro, esse aqui é o resultado do Opus 4.5, tá? Então a gente vê que esse dashboard, ele tá usando o ChatScene, então a tendência é que eles possam até ser meio semelhantes, ele tá usando um pouquinho de blocos, mas ele criou um design bem legal, isso aqui foi o que o Opus fez, trouxe o look para o lado, menuzinho lateral, ele funcionou aqui na parte de toggle do menu, temos um dashboard legal, consigo acessar as navegações, está trazendo os componentes de badge, tem aqui também um drop-down, consigo editar, ele abre aqui a campanha, consigo criar, ficou bem legal. Visualmente aqui ficou bem show, ele trouxe também a parte de usuários aqui, se eu quiser fazer sign-out, nada acontece, mas também não tinha pedido para ele fazer isso. E aí aqui o do Gemini, muito parecido, ele trouxe algumas coisas a menos do que, por exemplo, o Opus trouxe, ele já não veio aqui com a parte de toggle do menu lateral, mas ele trouxe aqui um dashboard, acho que visualmente ele está até mais bonito, ele trouxe alguns charts aqui mais legais, a composição da interface está um pouquinho mais bonitinha, está mais amigável, mas o formulário aqui dele eu achei meio zoado. Tá, faz sentido, uma campanha, status, budgets, ok, faz sentido para aquilo que eu pedi, só ficou menorzinho, que eu não gosto muito dessa mudança de tela, mas cara, em geral, olha só, esses são dois resultados que a própria IA trouxe de uma interface para criar. Então, olha só, poxa, eu tenho que começar um projeto, quero criar todo um projeto do zero, a própria IA aqui já conseguiu construir. Vamos dar uma olhadinha aqui só, deixa eu carregar aqui o código, vamos dar uma olhadinha só como que ficou o código dessas aplicações, para a gente ver o que foi gerado e para ver se esse código aqui ele faz sentido, se ele é decente, se não é. Então, isso aqui é o que o Opus trouxe para a gente. Então, basicamente aqui ele criou um projeto React normal, ok? Ele fez a instalação padrão do React com Vite, né? Criou as 3 páginas aqui, dashboard. Os dados mocados. Usou o Intel para fazer a formatação do dinheiro. Aqui ele já está usando o ChatScene para fazer os componentes, tá? Cara, em geral tá bem legal. Óbvio que aqui ele não fez uma separação mais minuciosa dos componentes, assim, mas não era o que a gente estava pedindo, era para fazer de forma simples. Mas aqui já dá um kickstart bem legal para o projeto. Usou bem o Page, usou bem os componentes do ChatScene. Dialog, Table. E aí aqui o Campaign Form. Ele deve ter usado aqui usou o card, usou os inputs, usou o label também, text area e usou o select. O select também. Cara, em geral ficou bom. Obviamente isso aqui é um projeto inicial, mas já dá um bom kickstart pra gente começar. Vamos ver aqui também o do Gemini, como é que ficou. Opa. Também ele criou uma versão do React normal. Cara, em geral, parece que eles foram muito semelhantes. Olha só, o Gemini ele já partiu para trazer aqui uma Context API para trazer os dados. E aí ele conseguiu usar em todos os lugares. Pô, faz sentido. Faz sentido. Deixa eu ver aqui. O Opus não. O Opus optou por criar uma variável de data aqui mesmo, né? Enquanto o Gemini já foi partir para uma parte de usar Context API. E aí, basicamente, você consegue acessar aí todos os dados pela própria Context API, né? Legal, mas em geral ficou muito bom, até ficou bem semelhante à forma que eles usaram aqui os dados. Deixa eu só ver aqui na campanha de lista. Ele usou também aqui o table do ChatScene. Então eles usaram muito bem, ambos usaram muito bem os componentes do ChatScene, ao mesmo tempo que eles usaram muito bem aí a própria React. Então a gente vê aqui um código gerado por IA, simples, base, para dar um kickstart aqui num projeto, mas só para a gente ver a comparação entre eles, tá? Gente, esses foram os modelos novos que lançaram recentemente. Todas as semanas estão eventualmente saindo modelos novos. A gente teve uma semana cheia, veio o Gemini 3, veio o Nano Banana, veio também o GPT 5.1 Pro, que foi liberado, e o Opus 4.5
tudo de uma vez só. O Grok 4.1 também lançou nesses últimos dias, então vai ser importante estar acompanhando, mas isso foi um pouquinho dos destaques que foram lançados aí nas últimas semanas.